Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu não sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nesse dia 6, nesse sábado, antes da Epifania, véspera aí da Epifania, que celebraremos amanhã, no domingo, nós temos aqui um texto que é o texto que vai se repetir, exatamente esse texto vai se repetir no dia da festa do batismo do Senhor. Então nós vamos tentar aqui fazer meio que duas reflexões do mesmo texto, né? Hoje, olhando para esse texto, que também o batismo do Senhor, ele não deixa de ser uma epifania. A palavra epifania, ela significa manifestação, né? O que quer nos chamar a atenção? O texto de hoje, né? No dia do batismo do Senhor, nós vamos focar um pouco mais no batismo em si, né? Na inauguração do batismo. Mas hoje, o que esse texto quer dizer para cada um de nós? Ora, esse texto quer reafirmar algo que a gente vem meditando ao longo desse tempo do Natal, né? Exatamente qual? Quem é Jesus Cristo? E especificamente esse texto que nós acabamos de ler está querendo nos mostrar e falar a respeito da divindade de Cristo. Vamos lembrar o texto de ontem que nós meditamos, quando Jesus se revela como Deus para Natanael, simplesmente dizendo para ele que viu ele debaixo da árvore. E Natanael logo viu que ali não podia ser só um homem, né? Então, o texto que nós acabamos de ler está querendo nos dizer exatamente isso, a falar a respeito da divindade de Cristo. Jesus, ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ao nós olharmos para toda a história bíblica, desde o nascimento de Cristo, a sua vida oculta durante os 30 anos na carpintaria de Nazaré, junto com a Virgem Maria e São José, somente os seus 3 anos de vida pública, né? Durante toda a vida oculta, Jesus que não se mostra, não aparece, não realiza milagres, não prega o Evangelho, como nos ensina Santo Irineu de Leão, que aquilo que não foi assumido não poderia ser redimido. Então Jesus, ele assume todas as etapas da nossa natureza, da nossa fase, até chegar à idade de um adulto maduro, que nós temos aqui com 33 anos. Nós temos aqui então com 33 anos, desculpa a tosse, mas ele recapitula, né? Ele recapitula toda a nossa história. Jesus, ele não aparece, ele não se mostra. E a nós, ao olharmos isso, nós poderíamos nos perguntar, né? E olhar. E, claro, isso aconteceu ao longo da história. Muitas pessoas, né, influentes e pessoas sábias, inclusive, chegaram a negar a divindade de Cristo. Nós já falamos em meditações passadas a respeito dos concílios de Nicéia e Constantinopla. Mas para dizer, Jesus, ele é Deus, na sua kênose, no seu rebaixamento, como pode um Deus se deixar matar na cruz? Como pode um Deus se deixar, flagelar? E isso chocou os judeus da época de Cristo, porque eles esperavam um general, eles esperavam um guerrilheiro, eles esperavam um rei Messias que viria, mas que viria com autoridade militar para poder colocar fim a toda a dominação romana sobre o povo de Deus. Era esse tipo de general
que eles esperavam. Ora, quando Jesus, diante de Pilatos, ele diz: eu vim para dar testemunho da verdade, ele diz: o meu reino não é deste mundo. Jesus está mostrando que o reinado dele é um reinado diferente. Ele é alguém diferente, que o reinado dele não é daqui. Olhando para tudo isso, e olhando para todas as coisas que acontecem, nós poderíamos nos questionar e perguntar a respeito da divindade de Cristo, mas esse texto que nós acabamos de ler está realmente ratificando exatamente isso. Quem é Jesus? Ele é Deus, igual ao Pai e igual ao Espírito Santo, em essência, substância e natureza. Ele é o nosso Senhor. E aqui está o testemunho da Trindade a respeito de Cristo. Quando ele sai da água, o Espírito desce em forma de pomba e se ouve uma voz, a mesma voz que nós ouvimos, lá na transfiguração do Tabor. É a mesma voz que diz aqui agora, dizendo: escutai ele. É aquela mesma voz que disse escutar ele, é a mesma voz que diz agora: aqui está o meu bem-amado, no qual eu ponho todo o meu querer. Eu ponho toda a minha salvação, eu ponho todo o meu bem-querer nele. Esse é o nosso Deus. Então, a fé em Jesus Cristo, ela vai muito além de tudo isso. É por isso, ele é o mesmo Deus que se entregou na cruz. E mais, ele é o Deus que se fez alimento, que se fez vítima, que se fez holocausto de amor por cada um de nós. De maneiras que, e aqui vem um ponto central, Olha, se o texto está dizendo que o filho de Maria, que aquele que viveu na carpintaria de Nazaré, que aquele que caminhou no meio do seu povo, que aquele que foi para o alto do madeiro, que morreu na cruz, que ressuscitou o terceiro dia, que andou 40 dias ressuscitado no meio do seu povo, que se mostrou a muitas pessoas vivo aqui na terra, que na sua ascensão ao céu, ele está glorificado à direita de Deus, e que prometeu que enviaria o Espírito Santo, e de fato ele enviou o Espírito Santo a cada um de nós. Esse Deus, que é Deus verdadeiro, ele se faz alimento para cada um de nós. E ele se dá a cada um de nós na Eucaristia. E aqui está o segredo da coisa, Ora, Jesus ele se dá para cada um de nós na Eucaristia. Então nós precisamos colocar, e aqui eu quero chamar agora todo o foco da divindade de Cristo, para essa entrega que ele faz para cada um de nós. A entrega do seu corpo, sangue, alma e divindade. Santa Teresa d'Ávila diz que quando a gente comunga com fé, a gente comunga fogo. Fogo. Por quê? Porque nós recebemos o próprio Deus encarnado, substancialmente, tocando a nossa humanidade de uma maneira direta, de uma maneira forte. Por isso, meus irmãos, eu gostaria aqui de dizer algo que pode parecer que estarei chovendo no molhado, mas por isso que nós, por exemplo, temos que ter a Santa Missa como o ápice da nossa fé. Quantas pessoas, às vezes, querem seguir a Deus e dizem que amam a Jesus, gostam de retiro, disso, daquilo, mas é falho na missa. É falha ao receber o corpo de Nosso Senhor. Quantas pessoas preferem trocar coisas, pessoas, lugares a receber o corpo de Cristo? Quantas são essas realidades? Nós vemos isso todos os dias. Então veja, o texto do Evangelho que nós acabamos de ler hoje está nos chamando a estarmos glorificando ao nosso Deus, que se fez homem, mas que é verdadeiramente Deus e que se dá em alimento para cada um de nós em cada Santa Missa celebrada na face da terra. Isso aqui é muito importante. Por quê? Veja, não é um capricho de Deus, é importante dizer isso. A Eucaristia não é um capricho de Deus, é uma necessidade nossa. É uma necessidade minha e sua. Por quê?
Porque a Eucaristia, ela é exatamente aquele alimento que nos dará força para o caminho. Vamos lembrar lá do profeta Elias, quando vai para o Monte Carmelo, que ele adormece fugindo de Jezabel, o anjo toca nele, levanta ele, dá um alimento e diz para ele: vai e com a força desse alimento você continua a sua jornada. Ora, está aqui uma bela prefiguração da Eucaristia. É com a força da Eucaristia que nós vamos conseguir vencer muitos obstáculos que se colocam nessa vida para cada um de nós. Por isso nós vemos tantas pessoas fracas espiritualmente. Aí você vai olhar a vida, não tem uma vida sacramental, né? Não tem. E aí, claro, aí fica fraco mesmo, né? Porque é a Eucaristia, é a vida sacramental, mas especialmente no sacramento dos sacramentos, que é a Eucaristia, que é saber, como diz lá a Eclésia de Eucaristia de São João Paulo II, o próprio Cristo que se dá a cada um de nós. É Ele que vai nos fortalecer, é Ele que vai nos fortificar a cada dia. Isso é muito propício dizer, nesse início de ano. Quero dizer para você, querido irmão, querida irmã, que você que está firme na Eucaristia, a você eu digo, permaneça e não esmoreça. A você que está titubeando, eu digo, fortaleça os joelhos vacilantes. E a você que está falho, né, com relação à Santa Missa, né, é hora de retomar, é hora de voltar. O Senhor está te chamando para esse colóquio e esse convívio mais de perto com a sua presença. E eu digo para vocês, queridos irmãos, no final do ano, vocês experimentarão, né? Ao longo de todo o ano, vocês vão experimentando dia após dia, Eucaristia a Eucaristia, a força do ressuscitado, colocando força na nossa vida e nos impulsionando para frente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.